Olá pessoal do oitavo e nono ano, tudo bem com vocês? Então galera, vamos dar início à nossa videoaula. E a nossa videoaula de hoje é sobre medidas de tendência central. Esse assunto nós já trabalhamos ele no começo do ano, mas nós vamos estar aqui revendo um pouco sobre ele. Nós vamos entender o que são essas medidas de tendência central e nós vamos aprender para que elas servem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Medida de tendência central. O que é uma medida de tendência central? É um valor calculado para um grupo de dados e usado para descrever esses dados. Por exemplo, você tem uma grande quantidade de dados, de números, e você quer saber, por exemplo, a média. Aí como é que você vai fazer? Então, a média daquele conjunto, a média daqueles valores, ela vai trazer para você uma ideia do que é aquele conjunto de dados, do que representa aquele conjunto de dados. Por exemplo, só um exemplo, um time participou de um campeonato, ele jogou 10 partidas, e nessas 10 partidas ele fez 20 gols. Qual é a média de gols que ele fez? Então, por essa média de gols que eu posso calcular, lembrando, média é uma medida de tendência central, nós vamos já ver ela. Por essa média, eu tenho como saber se o time teve ou não um bom desempenho, se ele fez muitos gols, poucos gols. Então, as medidas de tendência central, elas nos ajudam a entender melhor determinados conjuntos de dados. E nós vamos trabalhar 3 medidas de tendência central, as 3 principais. Existem outras, professor? Existem, mas nós vamos trabalhar as 3 principais. São elas: média aritmética, moda e mediana. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre cada uma delas. E nós vamos começar com a média aritmética. Observe o conjunto numérico abaixo. Notas da disciplina de matemática. Olha só, eu tenho aqui um aluno na disciplina de matemática e ele tirou as seguintes notas: 5, 7, 4 e 8. Galera, eu quero saber qual é a média que esse aluno alcançou. Para saber a média de um determinado conjunto de dados, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu vou ter que somar esses valores, que são as notas dele. 5 mais 7 mais 4 mais 8. Eu vou encontrar um valor. E esse valor que eu encontrar dessa soma, eu vou ter que dividir. Dividir por quem? Pela quantidade de valores. No caso aqui, eu tenho quantas notas? 4. Então, eu vou somar as 4 notas e dividir por 4. Olha só como é que vai ficar. Média aritmética, MA, é a soma de todas as notas. 5 mais 7 mais 4 mais 8 vai dar 24. Isso dividido pela quantidade, galera, de notas ou de valores que eu possuo, que no caso aqui são 4. 24 por 4 é justamente 6. Então, a média dele na disciplina de matemática foi 6. Então, galera, essa é a definição de média. Média aritmética é a soma dos valores de um conjunto de dados dividido pela quantidade de valores desse conjunto. Ou seja, para eu calcular a média de qualquer coisa, basta eu pegar todos os valores daquele conjunto, somar todos e dividir pela quantidade de valores que eu tenho naquele conjunto. No caso aqui, ó, eu tenho 4 notas, então eu vou somar todas as 4. 5 mais 7 mais 4 mais 8. E dividir pela quantidade de notas que eu tenho, que são quanto? Justamente 4. Vai dar que a minha média vai ser igual a 6. Ok? Moda. Então, galera, a nossa segunda medida de tendência central é a moda. E observe esse conjunto de dados aqui, que interessante. São as idades dos alunos do curso de matemática de uma faculdade. Aqui eu tenho a idade de todos os alunos de um curso de matemática de uma faculdade. 18, 19, 19, 22, 23, 23, 19, 18, 21, 20, 18 e 25. Então aqui eu tenho a idade de todos os alunos desse curso. E eu quero saber a moda. Galera, para calcular a moda de um determinado conjunto de dados, olha como é simples. Basta eu saber qual o valor que mais se repete no meu conjunto de dados. Se você observar aqui, você vai ter o 19. Olha quantas vezes o 19 aparece. 1, 2, 3, 4. Professor, mas o 18? Galera, o 18 aparece muitas vezes, mas ele aparece apenas 3 vezes. Quem aparece mais é o 19. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele aparece 4 vezes. Então, o valor que mais aparece, ou que mais repete, é o 19. Então, a moda das idades dos alunos desse curso de matemática é 19 anos. Ou seja, a moda
é o valor que mais repete em um conjunto de dados. Olha como é simples, galera, calcular a moda de um conjunto de dados qualquer. Para você achar a moda de um conjunto de dados qualquer, basta você saber identificar qual é o valor que mais aparece, que mais repete. Nesse caso aqui é o 19. E para terminarmos, a terceira medida de tendência central, que é a mediana. E eu quero que você preste bastante atenção, porque existem dois casos aqui para calcular a mediana de um conjunto de dados. Vamos pegar aqui como exemplo a quantidade de pessoas que entram em um elevador. Olha só, nós temos aqui uma tabela e aqui eu tenho a quantidade de pessoas que entram no elevador. No térreo do prédio entram 4 pessoas. No primeiro andar mais 4, no segundo andar 1, no terceiro andar 2, no quarto andar 2 e no quinto e último andar entram mais 2 pessoas. Eu quero saber qual é a mediana da quantidade de pessoas que entram nesse elevador. Galera, quando você for calcular a mediana, você tem que fazer duas coisas. E obrigatoriamente você não pode deixar de fazer essas duas coisas. A primeira é organizar o conjunto de dados em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Então, ó, vamos lá. Organizando esse conjunto de dados aqui em ordem crescente, do menor para o maior, vai ficar 1, 2, 2, 2, 4 e 4. Observa, ordem crescente, do menor para o maior. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. E a segunda coisa, professor? Observar se a quantidade de elementos que formam esse conjunto é uma quantidade par ou ímpar. No caso aqui, ó, eu vou ter 6 valores. E eu sei que 6 é par. Então, ó, saber se a quantidade de elementos no conjunto é par ou ímpar. Então, eu não posso deixar de fazer essas duas coisas. Primeiro, organizar em ordem crescente o conjunto, do menor para o maior. E segundo, saber se a quantidade de elementos, de números, de valores naquele conjunto é par ou ímpar. No caso aqui, eu tenho 6 elementos, 6 valores, então 6 é par. Por que eu tenho que saber isso? Porque se a quantidade for par, galera, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar, isso se for par, os dois valores que dividem o conjunto bem no meio. Se você observar, ó, esses dois números aqui, 2 e 2, divide o valor bem no meio, ó, o conjunto bem no meio. Fica 2 para um lado e 2 para o outro, bem no meio. Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou somar 2 mais 2 e dividir por 2. 2 mais 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, meu ME, minha mediana, é de 2 pessoas. Olha só. Então, o que eu tenho que fazer para calcular a mediana? Primeiro, colocar em ordem crescente os valores, do menor para o maior. Segundo, saber se é par ou ímpar. Se for par, eu pego. Se for par, eu pego os dois elementos que dividem o conjunto bem no meio. Os dois, somo e divido por 2. É isso que ele vai dizer aqui, ó. Na mediana, quando a quantidade de valores do conjunto de números for par, somos dois elementos que dividem o conjunto no meio e divide o resultado por 2. No caso aqui, a minha mediana é de 2 pessoas. Beleza? E se for ímpar? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Mediana das idades dos alunos do nono ano de uma escola. Olha só. Eu tenho aqui a idade dos alunos do nono ano de uma escola qualquer. 13, 14, 16, 15, 13, 13, 14, 15 e 14. Galera, eu quero saber a mediana da idade desses alunos. Tem como eu saber? Tem. Primeira coisa, não esquece colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Olha como fica, ó, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16. Aqui está na ordem crescente, do menor valor até o maior valor. Beleza? Segunda coisa, galera, é saber se a quantidade de elementos desse conjunto é par ou é ímpar. Quantas idades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 idades. 9, nós sabemos que é ímpar. Galera, quando era par, eu pegava os dois números do meio, somava e dividia por 2. Aí achava a minha mediana. Mas como a minha quantidade aqui é ímpar, vai ser um pouco diferente. Quando a quantidade de elementos for ímpar, do conjunto for ímpar, você vai pegar o elemento, o número, o valor que divide o conjunto bem no meio. É só um, ó. No caso aqui é quem? Ó, o 14, ó. Esse númerozinho aqui, ó, o 14, divide o conjunto bem no meio. Ó. Fica 4 para um lado e 4 para o outro. Dividiu bem no meio. Então, a minha mediana vai ser quem? 14. A mediana da idade dos alunos do nono ano dessa escola é 14. Ou seja, na mediana, quando a quantidade de valores do conjunto de números for ímpar, agora é ímpar, a mediana será o valor que divide o conjunto bem no meio. Quando é par, eu somo os dois valores e divido por 2. Quando é ímpar, é apenas um valor.
o que está bem no meio do conjunto. Ó. No caso, esse aqui, 14. Beleza, galera? Tranquilo? Era isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp. Valeu e até mais. Tchau.